A paz do Senhor, amados. Estamos com mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, ainda online, glória a Jesus. Nesta semana estudando a lição número 11, que tem como título Atributos da unidade da fé, humildade, mansidão e longanimidade. O texto áureo que está em Efésios capítulo 4, versículo 1, diz: Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Na verdade prática, diz: a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe, que está em Efésios capítulo 4, versículos do 1 ao 4, e Colossenses capítulo 1, versículo do 9 ao 12. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação. Ainda em Colossenses 1, 9 ao 12, diz: Para esta razão, nós temos também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos. Glória a Deus. O objetivo geral dessa lição, tem um objetivo geral e 3 objetivos específicos. E o objetivo geral é mostrar a unidade da igreja de Cristo e o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida dos crentes. Os objetivos específicos, um é o primeiro, objetivo específico é explicar que a humildade é uma virtude indispensável para a comunhão. Enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a conciliação. Frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as falhas alheias. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Vamos entrar aqui pela introdução. Aqui estamos aqui nessa lição hoje. Nós, os três, como sempre, eu estou aqui com o pastor, Pai do Senhor, pastor. Amém. O irmão Beroaldo, vamos que é o presbítero Beroaldo, e segundo superintendente também, a paz do Senhor, irmão. Glória a Jesus. E vamos dar continuidade aqui, depois vamos comentando em nome de Jesus. A introdução diz: após concluir a oração intercessora em favor da igreja, e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição, estudaremos as virtudes fundamentais, humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Glória a Jesus. Então, a gente vê aqui, na lição passada, nós estudamos sobre a oração, falando sobre uma oração que foi feita, a intercessão de Paulo, e agora a gente vê aqui, falando aqui sobre essas virtudes, dessas
humildade, da mansidão, da longanimidade, que é algo imprescindível na vida do crente, né? Ela tem que acompanhar, né? E nós vamos ver aqui detalhadamente cada ponto desse, o que é, né? Os significados, né? Porque tem muitos desses aqui que assim, se entendem de outra forma, né? Como outro significado, né? E não é bem da forma que é, né? Que se fala, né? Então vamos lá. O primeiro ponto dessa lição, o primeiro tópico dessa lição, ela tem 3 tópicos, né? E esse primeiro tópico ele se divide em três subtópicos. E o primeiro, né? Para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles, né? Glória a Deus. Então, assim, quando a gente falar aqui de humildade, a gente vai ter aqui na frente aqui um conceito de humildade. Vamos falar mais sobre humildade, né? E nesse primeiro tópico, aí vamos dizer, ele tem 3 subtópicos, e o primeiro subtópico é o modo digno de viver, né? Do cristão viver. A conduta geral do crente é o destaque da seção da carta. O apelo apostólico é para que os crentes andem de modo digno da vocação. Ou seja, a nossa conduta diária deve corresponder à chamada recebida para ser um membro do corpo de Cristo, né? A igreja. Então, assim, como nós sabemos, todos somos mesmo, a igreja de Cristo não é um templo, como dizem, não é um templo, mas são pessoas, né? E cada pessoa é parte desse membro, né? desse corpo, né? Que é a igreja, que se chama igreja, e cada célula da igreja é parte do corpo de Cristo. Então, assim, e como nós vimos que Jesus, ele pregou, ele viveu em humildade, né? Ele veio em humildade. A primeira lição, a lição que ele nos deu, mesmo que a gente vê, né? Que ele se absteve, ele abdicou de tudo que ele tinha, né? Para viver como nós, que ele poderia viver, né? Ele sendo Deus, ter tudo que ele tivesse na mão, mas ele abriu mão e ele veio viver, né? E ainda passou por tudo que passamos, ainda e se deixou ser julgado pelo que ele não fez. Não fez. Né? Isso é uma lição de humildade para nós. Então, assim, é como nós estamos vendo aqui, e cada um de nós temos que, assim, nos espelhar em Cristo, né? Como membro da igreja de Cristo, ou como igreja de Cristo, temos que nos espelhar no que Cristo passou aqui, no que Cristo foi e representa para, né, o cristianismo, né, para a igreja. Isso pressupõe que o andar do cristão está diretamente relacionado com o nível de unidade que ele tem com Deus e com os irmãos. Nesse sentido, a fim de desenvolver essa unidade, o apóstolo Paulo apresenta 3 virtudes essenciais, né? A humildade, a mansidão e a longanimidade. Glória a Jesus. Aí dessas 3 virtudes que foi apresentada aqui, nós vamos ver aqui no segundo ponto, nesse segundo subtópico, a humildade. Aí, para os povos pagãos, a humildade não era uma virtude, né? Pelo contrário, era considerada uma negativa fraqueza de caráter e falta de amor próprio. A gente fala assim, fala aqui que não era uma virtude. Por quê? Porque a pessoa, quando a gente fala aqui de humildade, e como nós falamos de Cristo, a gente deu o exemplo de Cristo aqui, que abriu mão de tudo, ele abdicou de tudo que ele poderia, né, tudo que ele tinha para viver, né, se deixou que as pessoas levassem ele, que fizessem o que, né? Então, assim, eu estava lembrando aqui, até quando eu era criança mesmo, eu lembro que era
muita gente do nosso tempo não levava assim aqueles desaforos para casa. A gente não gostava né, não levava desaforo para casa. E eu lembro de casos em que de briga de criança e pais incentivando. Assim, o filho, quando incentivava, o filho dizia, não, meu filho, bateu, levou. Não tem esse negócio né, não, se vir com a mesma moeda. Porque, na verdade, quando a gente vai olhar, isso aqui é uma das obras da lei, né, da lei antiga. Né? Era olho por olho, dente por dente. Então, assim, se via dessa forma. E assim, ainda tem muita gente que ainda vê dessa forma. E o conceito de humildade, eu sempre bato nessa tecla, porque, como diz aqui, para o povo daquela época, o povo pagão, a humildade não era uma virtude, era uma atitude negativa, uma fraqueza de caráter e até falta de amor, a pessoa ser humilde, o sentido deles de humildade era isso. E hoje na nossa região e na nossa redondeza, humildade também tem um conceito errado, errôneo no meio da sociedade. Qual é o conceito de humildade que o pessoal tem no meio da sociedade? De pobreza. De pobreza. E não tem nada a ver humildade com pobreza. É um conceito que foi aplicado errado. Humildade relacionada à pobreza. Não. Porque quando diz fulano é pobre, diz, mas fulano é tão humilde. E humildade, como nós vamos estar vendo aqui, no decorrer desta lição, é algo muito mais profundo. Não tem nada a ver com pobreza. Que fulano é humilde, fulano é pobre, fulano é humilde. Não. Fulano é pobre. E muitas das vezes esse pobre pisa no pé dele. Né? Conceito de humildade, como a gente está estudando nessa lição e nesse ponto também muito bom. Justamente. E aqui, quando a gente fala que está falando aqui de humildade, está falando muito mais de algo muito mais espiritual, né, do que o que se vive no dia a dia, como estava falando aqui. Né, essa questão aí de conceito, de achar que é ser pobre, ou de achar que, né, como a gente fala aqui, vamos dizer que é não ter amor próprio, a pessoa, vamos dizer, abrir mão dos seus direitos. E a gente vê que Cristo, como diz aqui, na vida de Cristo, na vida de Cristo é que a humildade aparece como virtude, pois ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque ele poderia, mas é mentiroso. Né, ele poderia ter impedido tudo que aconteceu com ele. Né? Ele poderia ter vamos dizer, quando ele foi culpado, quando ele foi julgado, porque julgaram ele por um crime que ele não cometeu, ele foi condenado por um crime que ele cometeu, que a gente vê a Bíblia fala que ele não cometeu, ele não pecou, nada, mas você vê que ele, mesmo assim, ele deixou, porque ele tinha um propósito para a humanidade, naquilo ali. Né? Então, assim, como a gente vê, muitas vezes, a questão de humildade, ela está ligada a abrir mão, abrir mão do seu direito, às vezes, né, por um bem maior. Né, por um bem maior. Porque às vezes a pessoa, não, eu tenho razão. Né? E a pessoa não abre mão da razão. Né? Ela não abre mão da razão, mesmo que aquilo ali vá causar algo muito pior do que o que está acontecendo naquele momento, mas ela não abre mão. Né? Eu estava vendo um dia uma história de um pastor contando a história de um casal que disse que brigaram, né? E aí naquela briga aí a mulher foi e disse, pegou junto a sua, eu vou para a casa do pai. Foi para a casa do pai e ficou lá uns dias e tal, aí eles não aguentaram, né, porque na verdade ele tinha o amor entre eles, né, e eles não aguentaram, e o marido depois aí foi atrás dela, disse, eu vou, né, foi lá na casa do pai, chegou lá e pediu, aí se desculpou e tal, se desculparam e fizeram as pazes e tal, e quando ia saindo, né, quando ia saindo da casa, aí ele disse, tudo bem, disse, por causa de uma besteira, uma bobagem, a gente passou esse tempo todo em longe, não é? Ele disse,
mas que eu tinha razão, eu tinha. Então, assim, Meu Deus. entendeu como é que é a questão? É onde está aí a falta de humildade do ser humano. É. Porque a pessoa, muitas vezes, só tem que abrir mão do seu direito É verdade. por um bem, por algo maior, por algo melhor. Né? Para evitar uma briga, para evitar algo maior. Né? Tem muitas coisas que se evita de acontecer por um detalhezinho. Né? Um detalhezinho. Né? Então, assim... mais nesse sentido aí. Né? Não tem nada a ver com pobreza, como disse, ser pobre é humildezinho. Tem muita gente tão pobre que não é. Tem muita gente pobre que tem o espírito de rico, né? O espírito de rico, e tem tanta gente rica que tem o espírito pobre, né? Que é uma pessoa que não tem. Então vamos lá. Continuar aqui. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. No Evangelho de João, nosso Senhor lavou os pés dos apóstolos, dando o exemplo de humildade, mas não de uma humildade movida pela falsa aparência, e sim de uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Né? Reconhece a importância e o valor do outro. E esse valor aqui, como a gente vê a gente falando aqui, de relação de Jesus com a humanidade, o valor que tem a humanidade para Deus, mesmo não sendo merecedora. Né? Porque a gente vê que as pessoas em si, elas fazem tudo ao contrário, né? Da maioria das vezes contrário à vontade de Deus. Mas mesmo assim, Deus ele não deixa de amar a humanidade, e a gente vê que Jesus ele veio com o propósito de salvar a humanidade, mesmo não sendo ela merecedora. E ele cumpriu o propósito que ele veio, ele se humilhou, né? Ele se humilhou a ponto de se passar por transgressor sem ser. Ele poderia ter dito que não era, mas ele abriu mão de tudo isso por nós. Por nós, simplesmente por nós. Glória a Jesus. Terceiro, a humanidade, a verdadeira humildade, né? A verdadeira humildade. O que fica claro em Jesus é no ensino do apóstolo Paulo, e no ensino do apóstolo Paulo é que a pessoa humilde expressa a modéstia, em oposição ao orgulho e à arrogância. Trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo, né? Da coletividade, é um bem, querer estar no lugar. A gente está vendo hoje, estamos passando por um momento que a gente sempre fala isso, né? Em escola, em culto, da questão do momento que nós estamos vivendo, né? E a gente vê exemplos de pessoas que, a gente está falando aqui de coletividade, do bem da coletividade. A gente viu aqui no início dessa pandemia, quando as pessoas correram para as farmácias atrás de buscar álcool em gel, comprar álcool em gel e comprar máscara. E a gente viu aí a reportagem de pessoas que entraram em supermercados e encheram carrinhos, né, de álcool em gel, para levar tudo e acabando e deixando os outros sem nada. Sabe? Agora, assim, um egoísmo tão grande isso, porque um egoísmo tão forte que não dá para ela ver que se eles pudessem tirar tudo de lá e levar para ele, levavam. Mas só que ele não via que se ele deixar os outros sem, ele também corre risco do mesmo jeito. Corre risco do mesmo jeito. Corre mais risco ainda. Ele corre risco do mesmo jeito, porque os outros iam ficar sem proteção. Não adianta você pegar, né, a pessoa dizer assim, não, vamos... vem uma chuva ácida, a pessoa está com uma mansão, um lugar grande que podia pegar muita gente naquele momento ali, e eles fecham e fica sozinho lá dentro, sendo que depois as pessoas vão ter que entrar, vamos dizer, aí vai para se misturar com ele, que não adiantou nada, né, para ele, né, porque depois de qualquer forma ele ia ter que ter o contato. Então, assim, a humildade é pensar no coletivo, não é pensar só em si próprio, né, a pessoa saber que os outros também
também tem o mesmo direito que nós, né? E mesmo às vezes a pessoa, no momento que a pessoa diz, não, eu tenho razão, mas se eu segurar a minha razão, não vai dar certo, né? Vai vir algo pior depois. Então, né, a pessoa tem a humildade de dizer, não, eu vou assumir, né? Porque Jesus, como eu estava falando de Jesus ele tinha tudo para dizer, não, eu vou, porque ele fez o sacrifício e veio, o pessoal não continuaram pecando, continuaram errando, então ele poderia dizer, não, eles vão pecar mesmo, para quê? Então para que fazer? Mas mesmo assim ele fez. Glória a Jesus. Então, assim a verdadeira humildade coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Entretanto, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Não há quem possa desenvolver a tal conduta sem que o Espírito Santo o transforme, né? Se for de nós mesmos, não vai. Não tem como. Só com a ajuda do alto, só com a ajuda de Deus, que é da gente mesmo. É verdade. A gente vê tantas pessoas que passaram na história da igreja, na história da humanidade, pessoas que tinham reis, pessoas que tiveram contato direto com Deus e que erraram, mesmo assim, quando foi por ele mesmo. Agora, quando eles se direcionavam por Deus, eles acertavam. Mas quando eles iam por ele mesmo, eles erravam. E sempre foi assim. Agora, o ser humano em si, ele tem que entender que ele em si mesmo, de si mesmo, ele não é nada. Sem Deus, ele não é. Ele é somente, sem Deus, ele é simplesmente carne. Né? Simplesmente carne. Glória a Deus. Passar aqui no segundo tópico, que é: para haver unidade é preciso mansidão. Eu vou passar aqui para o irmão presbítero Beraldo, ele vai dar continuidade no nome de Jesus. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Queremos agradecer a Deus por nós estarmos aqui nessa lição de número 11, como o nosso superintendente já falou. Agradecendo a Deus também pela vida do nosso pastor Nilvan, que está aqui conosco, sempre nas lições com a gente. Então, queremos ir para o tópico 2, que tem 4 subtópicos, como nosso irmão José Gonçalo falou, nosso superintendente. Diz assim o tópico 2: para haver unidade é preciso mansidão. A virtude da mansidão produz crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo paz e conciliação na igreja local. Glória a Deus. Então, vamos para o subtópico primeiro, que diz: mansidão, um fruto do Espírito. O fruto do Espírito. A gente sabe que as pessoas que às vezes são bravas, elas podem ser controladas. Quando aceitam a Cristo, elas podem ser controladas pelo Espírito Santo. A gente sabe que não muda, mas controla, é controle, né? Não é isso? A gente vê um exemplo dos discípulos. Pedro, por exemplo. Ele é um discípulo que a gente dá a entender que ele era um discípulo que qualquer coisa era sanguíneo, né? O tipo dele, do temperamento de Pedro. Qualquer coisa era espada. Ele entrava, quantas vezes ele tomava até Jesus, da palavra de Jesus, né? Ele entrava. Então, mas a gente vê depois Pedro, o Espírito Santo controlou ele no dia do Pentecoste. A gente vê que o controle da parte de Deus na vida do ser humano. Né? Então, a palavra mansidão transmite conceito de ternura, gentileza, cortesia e paciência. Então, em referência aqui, nós não vamos ler porque são muitas, mas eu creio que o aluno pode estudar em casa, pode acompanhar, que isso é muito edificante. Essa qualidade é listada nas Escrituras como um dos aspectos do fruto do Espírito. A gente sabe que mansidão é o fruto do Espírito. Qualquer ser humano, ele pode ser bravo como for, mas quando o Espírito Santo entra nele, como nosso pastor e o nosso irmão José Gonçalo já falou, são controlados. O Espírito, não de nós mesmos, não do ser humano mesmo. Às vezes até as pessoas confundem
Aquela passagem que Jesus, quando entrou ali no templo, que o pessoal estava vendendo pombo, aí disse, Jesus se irou e pode. Ali Jesus está... Claro que se dá contra uma coisa errada, a Bíblia diz que Deus se ira todo dia. E a gente sabe que Jesus se irou por uma causa justa, mas com um espírito de mansidão. Ali, se Jesus fosse executar a sua ira, quem escaparia, não era? Então... Está aqui o fruto do Espírito. A mansidão é um estado que deriva, obrigado pastor, que deriva da humildade. Para mim, eu vi o pastor, para mim se não me foge da memória, o pastor José Carlos usou uma frase que diz que a humildade é a chave que abre a porta para o sucesso. E a Bíblia diz que Deus abate o exaltado, mas o humilde, ele exalta, não é? Então a pessoa humilde, a pessoa mansa, ela tem acompanhado essa virtude também, a virtude da mansidão, né? O termo indica moderação nas ações, como trato para com o semelhante e ausência na precipitação. A pessoa não faz como Jefté, né? Jefté fez um voto precipitado, a pessoa tem que ter muito cuidado nesses momentos que vai falar com Deus, fazer sua oração. Muita gente conhece o voto de Jefté. Então, precipitação é uma coisa que o crente não deve ter. A expressão trata o caráter de Cristo conforme o Senhor mesmo disse. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. 5:5 de Mateus, se não me foge da memória. Vamos para o segundo subtópico, que diz, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus, Cristo. 2 exemplos que ele citou aqui de mansidão. A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Mais manso. E as pessoas podem dizer, mas Moisés não matou? As pessoas, para tudo, elas têm um lado que era apresentar o lado negativo. As pessoas citam tanto, tem versículo da passagem bíblica que as pessoas citam tanto que a gente fica até, às vezes, sem condições de lembrar até o resto do versículo, que tem muita gente que diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Mas esquece a parte B. Só cita a parte B, que diz, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, muita gente vem com essa contradição. Moisés era o homem mais manso da terra. A Bíblia diz, porque se ele tivesse, naquele momento que o próprio irmão dele falou, e a irmã falou dele, ele tivesse pedido a Deus para Deus executá-los. Como muita gente ainda hoje, e o pastor disse que é oração de feiticeiro, e é verdade, é pedido de feiticeiro. Porque quem é que vai pedir para fazer isso? Então, Moisés deixou Deus agir, o que Deus fez? Deus mesmo agiu, porque ele sabe o momento de agir e tratar com cada um. Diz aqui, essa reputação se deu em virtude de o legislador, entre outros aspectos, não revidar nem guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Então ele não revidou, deixou Deus agir. Nessa mesma perspectiva, Jesus Cristo manteve-se o autocontrole enquanto era injustamente caluniado. Levantava um falso testemunho e Jesus está lá. Até levaram ele para falar com Herodes, né? E Jesus não falou nada. Diz aqui, e durante seu julgamento não pronunciou qualquer palavra contra seus acusadores. Assim temos um exemplo de mansidão diante das mais difíceis circunstâncias. Jesus foi esse exemplo. A Bíblia diz que ele não abriu a sua boca, ele foi levado como ovelha para o matadouro, diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus suportou tudo, isso é o mansidão. Então aqui o segundo subtópico diz a verdadeira mansidão. Terceiro subtópico, pessoas que com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. A Bíblia diz, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Então, e a Bíblia diz, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos. Está a referência lá em Romanos.
não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam a emitir juízo, não cedem às provações, provocações, obrigado, irmãos. Não cedem às provocações, nem dão espaço para ressentimento, porque a Bíblia diz que a raiz de amargura, brotando, vos perturba e contamina muitos. Vai passando para um, para outro, e a pessoa vai percebendo que a pessoa está com a raiz de sentimento, de amargura contra fulano, contra o e aí vai passando e vai contaminando os outros também, o outro vai ficando com raiva. O que foi que aconteceu? E vai passando isso. Então o cristão, ele deve evitar essas coisas. Essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Isso aqui, as emoções, nós devemos controlar as nossas emoções. Isso, claro, com o Espírito Santo em nossa vida, porque a gente tem uma facilidade de querer uma vingança, né? A pessoa, quando pisa no pé da gente, a gente, como o pastor diz, pisa no pé dele, pelo mostrar que a gente vê uma pessoa como é pobre, como as pessoas dizem, mas vá pisar no pé dele para saber quem é fulano, não é? Então está aqui, assim mansidão trata de submissão do homem para com Deus e a sua palavra. O apóstolo Paulo, o apóstolo Tiago, melhor dizendo, ele disse que suportando ou rejeitando toda superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra de voz enxertada, né? A qual pode salvar as vossas almas. Veja uma coisa, tem muita gente que não recebe a palavra. A gente está pregando e eles ficam criticando. Não é assim. Não foi assim. Isso não é assim. E lá fora, principalmente quando está fazendo culto em meio de ruas, culto evangelístico, então a palavra, as pessoas não recebem a palavra não entra, não vai para, então não salva as almas, porque eles não recebem, antes é com crítica. Diz, e é a presença do Espírito Santo propiciando suavidade e domínio próprio. Ela vai, a palavra, com a presença do Espírito Santo, a palavra vai entrando e vai mudando as nossas vidas. Mudando o nosso caráter, mudando as formas. E é isso, quando a gente... Quem era fulano? Eu gosto muito de citar esse exemplo dos discípulos de Jesus. Eu citei anteriormente, numa lição anterior, que os discípulos de Jesus, quando foram passando por Samaria e numa aldeia, não quiseram receber. Eles disseram, principalmente João e Tiago, disseram, quero que nós peçamos para descer fogo do céu. Já pensou, irmão? Como Elias fez? Aí Jesus disse, vocês não sabeis de que espírito sois. Mas quando o espírito de mansidão entra na gente, aí ele diz, filhinhos, não é? Filhinhos. Foi transformado em um grande exemplo de discípulo de Jesus Cristo, conhecido como o discípulo do amor. O subtópico 4 diz assim, mansidão pressupõe conciliação. O comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante de circunstâncias adversas. Ele ouve as pessoas que estão em dissensões, que estão em contendas, e não leva a trazer mais, separar essas pessoas. Antes ele trabalha para conciliar, não é? Isso é o espírito de mansidão que habita nessas pessoas. Ele transmite ideia de pacificação, um meio harmonioso de administrar os conflitos. Tem referência. Se todos os crentes de cada igreja desenvolvessem a virtude da mansidão, o espírito conflituoso desapareceria. Em lugar de sentimentos faccioso, eles apresentariam um espírito manso e conciliador, que a Bíblia diz que é Paulo dizendo, rogo-vos, pois, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que tenham todos um espírito de humildade. Ele disse que era para ter o mesmo parecer, que era para ter o mesmo sentido, porque às vezes a pessoa vai falar com um e a pessoa já vem com outro sentido diferente daquilo que a pessoa está falando, daquilo que a Bíblia está dizendo. Mas a Bíblia diz que é para ter um espírito conciliador, um espírito
de mansidão, uma virtude, né? A virtude que é o fruto do Espírito. Deus em Cristo vos abençoe e eu quero agradecer por essa oportunidade. Glória a Jesus. É bem interessante a lição, né, vendo aqui. E eu estava observando o irmão falando aqui, falando sobre a questão da razão, né? Porque assim, a humanidade, as pessoas, o ser humano em si, ela tem com ela vamos dizer, um mau costume, vamos dizer, né, que já está de querer justificar um erro, né, de querer justificar uma coisa com outra. Se você for olhar, sempre, acontece muito isso. Quando um erro, quando uma coisa é mostrada, se mostra uma coisa da pessoa, e as pessoas, por falta de humildade, às vezes ela quer justificar o erro com outro, mostrando o erro do outro. Mostrando, e fulano não está, a gente vê muito isso hoje, né? Nos dias de hoje a gente está vendo muito isso. E assim, isso não edifica, não ajuda em nada. Isso aí só faz piorar a situação para ambos os lados, para ambos os sentidos. Porque assim, a palavra de Deus diz assim, se o que o vosso dizer seja assim, sim, não, não. Então, se é certo, se é errado, é errado. Se for errado, você diz, não, está errado mesmo. Mas não é para a pessoa dizer assim, não, é errado. Mas também é errado, mas fulano também faz. O ser humano, isso está no ser humano. Isso aí, sabe, isso é uma falta de humildade tremenda, isso. Sabe? A pessoa diz, não, eu errei, mas fulano também erra. Né? Eu fiz porque... Né? Mas o meu mas qual é pior? Entendeu? Mas qual é pior? É isso aqui ou é isso aqui? Porque sempre querendo justificar o erro, isso aí vem desde lá do Éden. Né? Do lado do Éden. Né? Justificando, né? Não, né? Eu fiz, mas fulano fez pior, ou se faz pior. Então assim, se não fosse dessa forma, as coisas eram tudo diferente, totalmente diferente. E o ser humano tem esse, né? E quando falando aqui nessa questão de mansidão e de... Né? Nós vamos ver aqui, agora também falando de longanimidade, né? A palavra, né? Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão, né? A virtude, esse é o terceiro, né? Do terceiro. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, né? Assim liberar o perdão aos ofensores. Então assim, quando a gente libera perdão ao ofensor, é abrir mão, isso aí não tem outros, é abrir mão do direito, né? Assim, é claro que assim, tem muita coisa que, vamos dizer, não estamos... Vamos dizer, generalizar em tudo, né? Dizer assim, isso aqui não quer dizer que você tem que se compactuar com erro, com nada, não. Mas por um bem maior, nós estamos falando aqui, por um bem maior, por algo maior, muitas vezes tem que se abrir mão mesmo do direito, né? Do direito da pessoa. Quando eu falo sobre isso aqui, eu lembro sempre do pastor que... Eu não esqueço o nome dele, aquele pastor que é... Melquisedeque, né, que ele pregou aqui. E ele falando que ia dirigindo o carro dele lá na BR. E não sei se era à noite, né? E o carro, diz que vinha um caminhão de lá, um carro ultrapassando. Na contramão. E ele disse que ia dirigindo e ele disse, mas ele tem que sair, ele vai entrar na contramão, eu estou na minha mão. Né? E foi. Quando chegou lá na frente, aí, pô... caiu em si e tirou para o acostamento e o carro passou. Aí ele disse, se ele tivesse ficado com a razão... Ele disse, se eu tivesse ficado com a minha razão, estava... Né? Não estava contando a história. Não estava contando a história. Então, assim, muita gente tem que abrir mão da razão. Para algo maior. Isso é um exemplo, eu fiquei assim, nunca mais eu esqueço na minha vida desse exemplo que ele deu ali, né? Foi. E assim, que muitas vezes, irmão, a gente tem quantas pessoas não já morreram por causa disso? Em estrada, né? Falando sobre isso aí. Não é porque não quiseram abrir mão da razão. E tem muitas coisas que... E até na vida mesmo, quantas pessoas, por não abrir o seu direito da sua razão e de vou me manter, depois termina perdendo muito mais. É procurando a humildade. Agora, como disse aqui a lição, o homem por si mesmo, ele não tem essa condição, essa capacidade. Então, pedir ao Espírito Santo
que vai fortalecer e dar essa condição, essa capacidade. Glória a Jesus. Então, o primeiro subtópico é longanimidade, um fruto do Espírito, né? Quando está falando aqui que é do Espírito, né? Então, longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância, né? É mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. A gente vê aí em Gálatas 5:22. Então a gente fala aqui paciência, tolerância e constância. Às vezes tem muita gente que tem pessoas que aguentam bucha, vamos dizer, engole bucha, né, uma vida inteira para evitar outras coisas na frente. Ele dá para aguentar. Eu já vi, a gente vê exemplos de pessoas que a pessoa diz, mas como é que a pessoa tem tanta paciência desse jeito? E a pessoa vive bem, sabe? Ela vive em paz com ela mesma, né? Porque ela, né? Então, e assim, outra coisa que eu estava vendo aqui, tem até uma referência aqui nos versículos em Romanos, que muitas vezes a pessoa, o ser humano, ele tem aquela mania de querer, vamos dizer, mostrar que tem poder ou se vingar, né? E não é, isso aqui não é para a gente fazer isso, né? Nós temos aqui, nossa missão aqui é apaziguar, é fazer as coisas, né? É fazer as coisas fluírem da melhor forma possível, né? Ser mediador, tentar ser, né? Trazer paz, não botar fogo, né? Não é isso, né? E assim como a gente vê aqui nos versículos que diz aqui, 17 do capítulo 12 de Romanos, diz que não, a ninguém tornei mal por mal, procurar as coisas honestas perante todos os homens. Aí aqui o 19 diz, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, né? Porque está escrito, minha é a vingança, né? Que diz Deus, né? Que aqui é Deus, né? Minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então não é nós que vamos fazer vingança, não é para nós estar fazendo vingança, quem vai fazer é Deus. Deus, ele vai, né? Então, glória a Jesus. E do versículo 18 ele diz assim, se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens, né? Então assim, dentro da possibilidade, porque isso aqui ele fala porque ele sabe, né? Ele sabe o que é que ele estava dizendo, né? Que tem muitas coisas que, né? Mas disse o possível, fazer o possível para que tenha paz com todos, né? Mas a gente vê que nos últimos dias, nem dentro da igreja em si, não está se tendo, né? Então, vamos lá, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros, né? Tanto que a Bíblia nos ensina a ser pacientes na tribulação, né? Romanos 12:12, referência aqui, né? Assim, suportar os erros dos outros e adversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo e tardio em irar-se, né? Longânimo e tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, assim, se a pessoa não tiver amor em si, não tem como, isso é uma base de tudo, como diz, é o amor. Ele é a chave de tudo. Porque quando a pessoa tem... e é uma questão que estamos vendo aqui, que o amor, ele é algo que foi dado a todo mundo, né? Agora, assim, também ele só flui da forma certa quando é pelo Espírito também, né? Porque se não for, a pessoa vai querer olhar somente para né? Porque não vou dizer que não é amor. Uma pessoa querer o bem somente do próximo dele, do filho, do irmão, da mãe, do pai. Não vou dizer que não é amor, sim, né? Mas o amor que Deus quer para a humanidade em si é aquele amor que quer o bem de todo mundo, não somente do próximo, mas que ama também quem está distante, ama também aquele que vive fazendo mal, né, que a pessoa tem vontade que ele não, como dizer assim, ser conivente, né?
Não ser conivente com o erro dele, mas a pessoa querer que ele se transforme. Você ter vontade de dizer assim, meu Deus, que essa pessoa fosse transformada, né? A pessoa, né? E lutar por isso, né? Se tiver como. Então, suportando uns aos outros, né? Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com muitas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos de enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provações alheias e atitudes carnais. Provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. É aí onde eu digo direto, me ajude Jesus. É aí onde eu prego, prego isso várias vezes, me ajude Jesus. É verdade. E quando está falando sobre isso, até o irmão Berote falando aqui, que ele falou da chegada, da entrada de Jesus no templo, né? Que ele, né? E eu já fui abordado com isso uma vez, falando sobre amor, sobre o que Deus quer para a humanidade, e a pessoa veio e falou, disse, por que é que Jesus entrou no templo batendo, chicoteando e tal? Né? Porque as pessoas veem isso, as pessoas olham por esse lado, né? Olham por esse lado, que ele queria, na verdade, queria justificar, na verdade ele não queria dizer, a pessoa não disse que Jesus tinha errado, ele não falou, mas ele, na verdade, ele queria era justificar erros, porque é isso que o ser humano quer, ele gosta de mascarar os erros dele, mostrando os erros dos outros. Justificar as suas ações. Justificar as ações dele, queria justificar as ações dele porque em Jesus ainda, veja só que cabeça, eu não sei onde é que vem isso. É o ser humano. É o ser humano. É o ser humano. Mas Me ajude, Jesus. Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. Né? E a gente tenta mostrar para a pessoa, né, que tal, né? Mas a pessoa não ela entendeu, né? Mas assim, porque na verdade tem muitas coisas também que é dúvida, né? Mas só que a pessoa também tem que ter cuidado, né? Quando vai estar fazendo comparações e tal, né? E assim, eu faço porque fulano faz, ou porque fulano faz pior, né? Isso aí não existe, né? Não é para existir, né? Pelo menos espiritualmente, para Deus não é para existir, né? Então, o terceiro ponto, terceiro subtópico e último o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino, né? O principal, aqui a gente fala 1 João, a referência 1 João 4 e 8, o principal aspecto do fruto do Espírito, né, que é Gálatas 5:22, é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar aos outros como gostaríamos de ser tratados, né? Deste modo, a tolerância entre irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amado ardentemente uns aos outros, com um coração puro, perdoando e sendo perdoado, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Né? Glória a Jesus. Eu estava, só para concluir aqui, meu pai estava vendo aqui, estava lembrando de um vídeo que eu vi, acho que era nos Estados Unidos, esses vídeos que eles botam, eles fazem para mostrar uma mensagem, né, que querem passar. Né? Pessoas saindo do supermercado com um carrão, e quando ele ia saindo, aí outro carro chegou assim na hora e atrapalhou, e a pessoa saiu fora e brabo e falou um montão de coisa, e aí o outro ficou calado, não disse nada, ele ficou calado, ele ficou calado e saiu, e a pessoa esculhambou, né? Disse o que queria com ele. Aí ele foi e disse nada, entrou no carro e saiu. Aí chegou lá na frente, estava o cara que tinha esculhambado ele, a pessoa, né, no carro, com o carro quebrado, o pneu, ele procurando lá alguém que ajudasse ele, aí chega a pessoa.
que ele tinha esculhambado lá na frente. Aí ele foi lá e desceu lá do carro, foi lá, viu que ele estava lá sem poder fazer, que não tinha ferramenta, ele foi lá e tirou o pneu e botou e tal, e ele ficou lá somente olhando lá, e acho que aí assim, naquele momento ali, né, um momento desse assim, a ficha cai, né, passa um filme na cabeça da pessoa, e ele olhando, e quando terminou, aí ele veio embora e entrou lá no carro, aí estava ele e a mulher, né, o rapaz que fez o serviço. Aí a mulher disse, por que você fez isso? Se ele tinha feito aquilo com você. Aí ele disse, eu fiz porque era o certo a fazer. Pronto. Era o certo a fazer. Então, pronto. Né? Independentemente, né? Glória a Jesus. Então, eu quero passar aqui para o nosso pastor. Glória a Deus. A lição muito boa, já foi explicada, a questão da mansidão, da humildade e da longanimidade que deve ter na vida de cada crente, de cada pessoa, não é de cada crente, porque a palavra de Deus é para todos, a palavra de Deus é para todos, e essa questão de mansidão, de humildade, o homem, pela sua própria natureza, ele não tem a condição, mas como diz aqui a lição e a própria palavra diz, porque é pelo Espírito de Deus na sua vida, é o Espírito de Deus na sua vida. Aí vai ter, o Espírito Santo vai dar essa condição de você ser humilde, para perdoar, para amar aquele que te faz mal. O homem natural não tem condição, a mínima condição. Amar a pessoa que fez mal, mas quando o Espírito Santo de Deus entra na vida, lhe dá essa condição, lhe dá essa capacidade, porque o homem natural não tem condição. Por isso, peça a Deus ajuda, peça a Deus força, peça a Deus direção. Senhor, me ajude, diga isso ao Senhor. Senhor, me ajude, eu não posso, me ajude, Jesus. Então o Senhor vai te ajudar. E a conclusão da revista dessa nossa lição, a conclusão nos diz o seguinte: vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade e união. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade; a mansidão, que gere, administra, acaba os conflitos; a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. O nome do Senhor é glorificado. Porque, irmãos, quando isso acontece, não é o nosso nome que vai ser exaltado, é o nome do Senhor Jesus. Glória amém? a Jesus, amém. Deus abençoe você e sua família. Glória a Deus, amém. E agradecemos por você estar aqui nesse canal junto conosco. Dê um like, se inscreva no canal também e ative o sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos lançados aqui do nosso canal da igreja, porque toda semana são 2, 3 vídeos lançados toda semana para a edificação da sua alma, da sua fé, da sua vida, amém? E vamos orar agradecendo o presbítero Beroaldo Gomes, ora encerrando em nome de Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor mais uma vez. Oremos. Maravilhoso Pai e eterno Deus, glorioso Pai e eterno Deus, queremos te agradecer por este momento, por esta oportunidade, esta palavra pregada, ensinada, instruída pelo nosso pastor e a sua família, pelos irmãos presentes aqui, meu Deus, o nosso superintendente, meu Deus amado, as pessoas que estão sintonizadas conosco, que vão assistir esse vídeo. Pai amado, toma nas tuas mãos, usa-os como instrumento para que seja essa palavra para edificação, exortação e consolação de cada um, em nome de Cristo Jesus. Leva-nos em paz. Amém. E a paz do Senhor. Paz do Senhor.